aqui no portão, e aí estão, ó, enchendo de pau, um cara completamente estranho que vocês nunca viram, vocês não vão se meter. No máximo ó, chama a polícia, isso, aquilo, não vai se meter. Mas sai ali, encontra um irmão apanhando, um amigo do peito, vai para a briga também, vai defender, porque aquela pessoa você conhece. E aquilo ali também é ensinado dentro dos valores que vocês têm dentro da casa de vocês. Tá bom? Agora nós vamos fazer uma pequena experiência, como é que funciona em grandes condições, em grande escala, o famoso processo de erosão do solo. Se vocês forem usar isso nas diversas disciplinas, ciência, matemática, vocês vão observar que tudo isso aqui pode ser usado em religião, matemática, em todas as disciplinas, geografia, tudo pode ser uma coisa simples dessa aqui. Os cálculos que vocês possam fazer. Nós vamos mostrar para vocês duas situações. Uma, aquilo que eu falei para vocês com relação ao desmatamento. Isso aqui era uma terra em que o homem chegou e desmatou tudo, derrubou tudo. Então só tem o sol. Aí ele começa a trabalhar. Isso acontece muito lá na soja, acontece muito nas construções civis. Então, a força da água, como aquela terra está solta, não tem mata, não tem floresta, vai levando, vai transportando, aquilo que vocês viram ali fora que nós mostramos. E que nós vimos lá, lembra? Que ela vai levando aquilo tudo para os cursos d'água. Então vocês têm uma situação, aqui é natural, vocês têm um curso d'água que é natural, pode ser uma vala, pode ser um rio, pode ser o que for. E aí vocês têm aqui uma floresta, esse senhor daqui, ele tem lá as árvores dele, tem os capim aqui que não deixa levar. E esse aqui resolveu limpar tudo, está tudo certo. Cada chuva que dá, isso aqui vai levar, essa terra vai levando para cá, e isso vai diminuindo a profundidade, e esse aqui está fazendo o papel dele. Quando acontece uma chuva mais intensa, essa profundidade, como está desse jeito, naturalmente para ocupar o lugar vai ocupar mais alto. Então dá aquilo que vocês conhecem, que é enchente. Tá? Esse aqui, como tem floresta, como tem mato, como tem... Ele pode ter até a casa dele ali. A água vai, as árvores, as plantas absorvem, retém a velocidade, porque isso é que é importante. Vocês vão ver ali, a água, e ao que vocês olham no caminho daqui para a casa de vocês, na beira da estrada, a velocidade da água vai cavando. Por que ela cava? Porque aquele material está solto e não tem nenhuma proteção. Tá bom? Então vamos agora ver isso na prática, como é que funciona. Nós pegamos uma chuva normal, né? Chuva. E, será que não vai mudar esse material ali não? É muito amor mesmo. Nossa. Esse é o dia a dia de vocês, que vocês veem aí quando vocês andam pela estrada. O que é que vocês estão vendo? Uma grande quantidade, essa cor amarelada que tem, ela vai soltando e vai fazendo uma verdadeira erosão. Tá? Então se vocês agora pegarem, por isso que eu estava falando, todas as disciplinas, pegarem esse copo aqui e fizerem um cálculo, verem o produto, o peso, utilizam pelo cheiro, por tudo que vocês vão ver. Você deixa feira, o que é que vai acontecer com esse copo? Essa água que está aqui vai aonde? Bota a cabeça para funcionar. Hã? Onde é que vai essa água? É o que ele falou, vai para o chão, vai para o fundo. Então, por quê? Porque esse sedimento, essas partículas que estão soltas aqui, são mais pesadas, então ela vai para o fundo. Vai para o fundo, quando acontece lá, como eu mostrei para vocês, o rio, a vala, vai para onde? Vai para o fundo. Isso é
um dia, 2, 10, 20, assoreando isso aqui cada vez mais. Tá? Por isso que é importante, tá, que se faça uma cobertura vegetal disso aqui. Que nada mais é do que você plantar espécies de vegetais, de plantas, de árvores, de mudas de árvores, para evitar aquilo que nós vimos ali. Agora nós vamos para uma outra situação, que é você ter uma árvores plantadas, você ter uma que a gente chama de cobertura. Vamos ver se ela vai. É porque a minha tecnologia aqui é que eu fui retirar essa placa de dentro de uma área de grama, ó, e embaixo. Coitadas das merendelas. Não tem problema. Coitadinha dela. Ó. É fácil limpar? Ah, é fácil. Então você já. A coloração não é tão branca igual uma água mineral, mas você vê a diferença entre uma e outra. Tá? Aquela lá, porque é uma experiência que nós estamos fazendo de bancada, de laboratório que nós estamos fazendo aqui, e a camada de baixo do que vocês podem olhar é barro. Então por isso que ela ficou com um pouco daquela coloração. Mas deu para vocês verem a diferença gritante entre uma coisa e outra? Entendeu? Por isso é que todos nós, na casa da gente, né, nós temos que buscar o máximo possível ter algumas árvores plantadas para que haja esse equilíbrio dentro lá do entorno da casa da gente, da comunidade da gente. É porque muitas vezes as pessoas dizem, porque você quer. Existe muito aqui em Bombinhas, uma coisa, não sei se vocês já observaram. As pessoas preferem botar esse piso aqui dentro do quintal, porque não querem sujeira no quintal, né? Aí eles usam água tratada para consumo humano. Você sabe o que é água tratada para consumo humano? Eles pegam a água dentro de um curso de água, aí eles colocam sulfato de alumínio, colocam cloro, colocam até flúor no dente, e aí a pessoa a mangueira vai lavar tudo, né? É como nós estamos atrasados em termos de cuidado para evitar o desperdício de consumo de água. Ao invés de aproveitar uma água da chuva, armazenar e colocar essa água para ser utilizada para usos menos nobres, se usa, cada vez que você vai dar uma descarga na parede, 15, 20 litros de água tratada para consumo humano. E no mundo, milhões de pessoas, aliás, elas estão sofrendo com a falta de água. Tá? Mensagem dada, mensagem atribuída, vocês vão me trazer, isso é compromisso, né? Vocês vão trazer na próxima sexta-feira, quem tem ponteira em casa e quem tem água da casa. Só para assim, eu tenho ponteira, lá em casa minha mãe e meu pai tem ponteira. Meu pai e minha mãe têm água da casa. Só isso. Não precisa saber mais nada, tá? Valeu? Alguma dúvida? Não? Então vocês podem fazer essa experiência em casa. Pega uma garrafa de Coca-Cola, daquela que nós pegamos ali, né? Lê, não se esqueçam de ler lá INS 380, INS 310, aciduante, corante, para vocês saberem o que é que vocês estão tomando, tá? Aquele veneno que está ali. Aí vocês cortam com a faquinha, bota lá no fogão, no fogo, passa rápido ali, e faz a experiência com teus amiguinhos lá, vê isso aí. Tá bom? Não. Só estou dizendo para vocês, a gente só aprende exercitando. Já visto alguém fazer curso, se formar em natação por correspondência? Aí vem pelo correio, vai lá na caixinha do correio, paga o boleto, aí pega, volta o livro em cima da passada com a mão direita, bate o pé com a mão esquerda, tá? Aprendeu, né? Daí vai o certificado, né? Vai lá na praia, vai morrer afogado.